Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nesse horário você já sabe, a gente sempre traz uma análise aí do que anda acontecendo com as negociações do boi gordo. E nos últimos dias a gente tem visto aí uma recuperação mesmo nos preços, né? Depois de ver ao longo do mês de maio os preços atingirem seus pisos aí, muito próximos lá dos R$ 300 por arroba. Agora a gente já vê uma retomada, ainda gradual dos preços, mas já dá para dizer que existe aí um movimento positivo de precificação da arroba. Para nos ajudar a contextualizar o que anda acontecendo com a pecuária e principalmente com a formação de preços aí da arroba do boi, nosso convidado hoje é o João Otávio Figueiredo. Ele é analista sênior lá da Datagro, está com a gente aqui. Seja bem-vindo, viu, João? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E, afinal de contas, essa é uma retomada, né, do movimento de alta nos preços, mas qual a sua análise, João? Como é que essa retomada vai acontecer, deve acontecer, e o que justifica esse momento aí de retomada dos preços? Seja bem-vindo. Alexander, boa tarde. Sempre um prazer falar com vocês no Notícias Agrícolas. E vamos trazer um pouquinho, né, Alexander, o que está acontecendo nesse mercado nesse momento, né? Como você previamente já comentou com a gente, né? A gente vê que a arroba do boi gordo aí no dia 16/4 atingiu ali foi um dos seus picos de preço. Foi para R$ 318 arroba no nosso balizador GPB datado, que a gente faz nosso levantamento de preço, como vocês conhecem bastante já. Aí o que aconteceu? No dia 19/5, no mês de maio, agora no meio de maio, chegou ao piso de R$ 304 a arroba na Praça Base de São Paulo. Então a gente vê que a arroba teve esse recuo, que é natural, a sazonalidade, né? O fim do período de água, saiu o primeiro giro do confinamento, então é um recuo natural. E a gente avalia esse recuo como um recuo super, não foi tão substancial. Em outros anos você vê que nesse momento às vezes a arroba cai um pouco mais. E o piso chegou nesse R$ 304 arroba. O que começa nas últimas 2 semanas? É meio que o boi começa a voltar a ganhar espaço de novo, né? Ontem o balizador fechou a R$ 315 a arroba, né? A gente vê que se comparar com o mesmo momento do ano passado, a arroba estava sendo negociada a R$ 201. Então a gente vê que é uma valorização de 58% em relação ao ano passado. Isso é interessante, a gente vê que o boi ainda está com espaço para subir, né, apesar dessa alta super substancial, mas um fator que a gente analisou, que foi muito interessante, que a gente está integrando agora a equipe de pecuária com a de grãos da Datagro, e começamos a fazer alguns estudos do balizador junto com a equipe de grãos, que é coordenada pelo França Júnior, e a gente fez um estudo interessante de ver a troca, né, a relação de troca da saca do milho pela arroba do boi gordo. E a gente chegou a um número, nesse momento, de 2,9 sacas de milho para uma arroba de boi gordo. A gente vê que é um número bastante expressivo, né? A gente viu assim, puxou a série histórica do balizador, a gente a menor relação de troca que a gente viu nesse momento. O que significa isso? Que o milho subiu mais que o preço da arroba do boi gordo. Então isso denota o quê? Que quem está confinando o gado, basicamente, né, que usa os insumos de grãos para poder confinar esse gado, está com um cenário desafiador. A arroba volta a crescer, chega a esse patamar 315 nesse momento, e tem uma curva futura muito interessante em ver os dados da B3 que dão suporte para isso, mas tem fatores nesse momento que são desafiadores ao pecuarista. Primeiro ponto, a recompra, a reposição de gado está muito complicada ainda, a gente vê que o preço do bezerro está bastante elevado. O segundo fator também muito importante é o setor climático. A parte climática, a gente tem que estar com muita poucas chuvas nas principais estados produtores. A gente vê que isso está afetando não só os pastos, mas também culturas como a cana, como os grãos. A gente reduziu a estimativa de cana essa semana no Altagro. Os preços de grão, a estimativa de milho, safrinha está menor também. Então a gente vê que essa parte está complicada de clima. E por fim, o confinamento vai ter um pouco de dificuldade, né? Vamos ver o que vai ser aí esses preços de grãos que vão ter que ter uma elevação para deixar o confinamento com viabilidade financeira para fechar esse gado. Então, apesar desse preço elevado, num cenário interessante, a gente vê que no campo, a vida do campo e também da indústria não continua tão fácil.
E por fim, Alexandre, acho que um ponto positivo dessa semana também, que está dando suporte para que não só o preço da arroba cresça, mas outros fatores do mercado financeiro como um todo, foi o anúncio desse PIB no Brasil crescer 1,3% no primeiro trimestre. Né? Isso foi muito interessante. A gente vê que o PIB do Brasil deu um sinal de recuperação interessante e diversas casas, bancos estão reajustando a estimativa de PIB do Brasil. Então, a gente começa a ter um cenário para o segundo semestre, para a economia como um todo, bastante construtivo. E a arroba do Boi Gordo acompanha isso. A gente olha nesse momento a tela futura aqui, estou vendo o Tago Markets está aberto para mim aqui na minha tela. Está aqui a tela de outubro a 337, tela de novembro 341. Então, a gente vê um gado sendo precificado para o segundo semestre num patamar acima de 330. Então, a gente vê uma projeção interessante de preços firmes, sólidos, mas um cenário no campo. E para a indústria também com muitos desafios. Bom, então, resumindo, a gente tem elementos que dão sustentação aí para, no mínimo, uma estabilidade dos preços, mas com certeza aí uma possibilidade de alta dos preços, primeiro para adequação dos custos de produção, segundo por causa de uma retomada econômica que pode ajudar aí a melhorar o consumo. Enfim, pelo próprio fato da oferta ainda está muito curta, né, João? Inclusive, o próprio IBGE confirmou essa situação com a divulgação dos abates, né? Deixa eu passar esse ponto, é muito importante que você tocou mesmo, a gente percebe que o anúncio do IBGE, né, colocou aí que foi um abate de 6,5 milhões de cabeças no primeiro trimestre, que é uma redução de 11% em relação ao último trimestre, que já tinha um cenário de menos oferta de gado. Então a gente vê que isso vem se confirmando nos dados agora. A escassez de gado no campo, que a gente vem falando isso aqui há quase 1 ano e meio, 2 anos, ainda é o drive principal para o preço da arroba do boi gordo estar com suporte. Então a gente vê que essa arroba está se sustentando assim de maneira sólida, né? E nesse novo patamar de acima de R$300 e com uma tendência aí que pode ter espaço para subir ainda mais. Então a gente vê que a oferta ainda está restrita, a gente sabe que o ciclo pecuário deve demorar mais 1, 2 anos para se ajustar, o pessoal está retendo agora um pouco mais de fêmea para poder fazer isso, então é natural mesmo o ciclo pecuário, isso vai acontecer. E outro fator importante que a gente faz o link agora é em relação ao mercado de exportação, né, mercado interno. A gente vê que o mês de maio agora ficou 4,5% abaixo, né, que teve uma pequena queda aí, foi 126 mil toneladas contra 155 mil toneladas no ano passado, teve um pequeno recuo no mês de maio, abril tinha sido bem parecido. Então a gente vê que tem isso, é um fator importante, né? O mercado internacional está demandando muita carne, mas a gente teve um maio um pouquinho para trás. Mas o que a gente vê no mundo que é interessante, que dá um suporte legal. O mundo como um todo, com o avanço da vacinação, começando a diminuir um pouco os efeitos da pandemia, o mercado internacional deve voltar a consumir mais alimento. Então o Brasil realmente está bem posicionado, porque quando der a largada dessa crise, os mercados estiverem mais abertos, um dos primeiros produtos que são comprados são as commodities. Então a gente vê que os preços são de alta não só na carne, mas em grãos, açúcar, algodão, tem altas em diversos preços de commodities nesse momento. A gente tem então ouvido a gente vê que o Brasil muito... está muito bem posicionado, né? A gente tem ouvido muito, João, a preocupação com relação à queda do dólar, né? Até que ponto isso poderia impactar a exportação? Você lembrou dessa retomada do mercado internacional, do avanço da vacinação e a necessidade de demanda aí, principalmente por commodities, principalmente por alimentos. Qual o papel desse dólar nesse contexto aí? Ele é prejudicial ou ele pode ser absorvido aí? É o seguinte, né? A gente percebeu nesse momento, quando a economia brasileira dá sinais de recuperação, de mais estabilidade, um crescimento de PIB no primeiro trimestre, agora a gente vê que o dólar recuou um pouquinho mesmo, está flertando com a casa dos 5 aí. Ele já chegou perto dos 6, no momento mais crítico da pandemia, da crise da economia brasileira como um todo e do mundo, né? Que encarou uma pandemia muito complicada. Então a gente vê que o dólar recuou, sim, é um fator importante, impacta, mas a gente vê que o preço da arroba em reais, estava nesse ano passado era R$4.900, agora está 4.500, tira um pouquinho de competitividade, mas na carne brasileira ainda continua muito competitiva lá fora. E ele dizer que atrapalha nesse momento com o dólar a 5 para commodity, eu acho um pouco delicado, né? Eu acho que está dando suporte bastante para a exportação. A gente vê que os portos brasileiros nesse momento estão operando a todo vapor, né? A gente vê as filas nos terminais, a gente faz o line-up na Datagro, está alongando um pouco porque as exportações de grãos, de açúcar, de diversos produtos estão bem aquecidas. Então a gente vê que esse fator aí
atrapalha um pouquinho, mas não chega a ser assim determinante. E um fator interessante também, que a gente lamenta, né, a gente acompanha notícias na Argentina, a gente vê que o mercado da Argentina fechou para exportação, então a Argentina é uma grande responsável também, mais ou menos 7,5% do mercado mundial de exportação, então isso abre uma janela de oportunidade para a carne brasileira e em outros players também, começar a tentar pegar esse espaço da carne argentina. Então a gente vê que, apesar do recuo do dólar, a gente teve uma notícia dos nossos vizinhos aqui, que são importantes exportadores de carne, o Brasil pode, não é uma coisa tão assim rápida, né? O pessoal, não, parei de comprar aqui, vou comprar lá amanhã, tem o movimento das trades, novos contratos, reavaliação, mas é um cenário positivo, porque o mundo está voltando a abrir e o déficit de proteína, principalmente no mercado asiático, ainda é muito grande. E vira e mexe, pinga uma notícia lá de uma nova crise sanitária, uma gripe suína, uma gripe aviária, alguma coisa que dá esse suporte. Então a gente vê que a gente tem uma perspectiva para o segundo semestre, em termos de preço, bastante construtiva, mas não menos desafiadora, porque quem está no campo, está acompanhando a gente, sabe bem o que estou dizendo nesse momento. A gente sabe a dificuldade nesse momento para comprar um trator, para comprar um insumo, para uma ampliação, tudo está muito mais elevado, então preço positivo, mas as margens podem estar um pouco encurtadas ainda. Bom, então, resumo da ópera. O cenário é construtivo em termos de alta de preços da arroba, no entanto, o produtor precisa ficar atento para o custo de produção dele, para o que, de fato, ele vai colocar no bolso no final das contas. Não adianta só ter um preço nominal lá em cima se a rentabilidade dele não é das melhores, então. Perfeitamente, Alexandre. Acho que os três, se a gente fosse resumir aqui a ópera dos três principais desafios no campo nesse momento, primeiro, o climático, não está tão fácil, período de chuvas muito escasso. Segundo, recompra do bezerro, está muito elevado. E terceiro, preço de insumo, para quem confina no caso. A relação não está tão fácil, a gente está vendo que a troca aí com os principais grãos está muito pesada. Então, clima, bezerro e insumo são os três fatores de atenção no campo agora. E quem está no campo sabe, sentindo muito bem isso na pele, né? Muito bom. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente vai conversar em outros momentos aí para atualizar as informações, entender toda essa dinâmica do mercado, mas ficou muito claro para a gente o atual momento aí de preços. Agora basta a gente acompanhar como vai ser esse ritmo de retomada e como o produtor vai aproveitar esse momento, justamente nesse sentido que você fixou, que você trouxe aí para a gente. Para ter rentabilidade, não adianta ter preço se não tiver renda também, isso é importante que o produtor entenda. Então vamos acompanhar daqui para frente o que vai acontecer com o mercado e por enquanto, muito obrigado pela sua participação. Perfeito, Alex. Muito obrigado, agradeço vocês pela oportunidade, a gente está super animado também, a gente faz aqui o apelo, o incentivo para o pecuarista que nos informa as suas negociações, continua informando, isso é muito importante para a gente está aí com a homologação do aplicativo agora, as versões de testes já estão prontas, a gente está muito contente, até nas próximas semanas a gente já deve estar subindo isso nas lojas disponíveis em iOS, também Android, o pessoal está lá, vai facilitar o pecuarista poder continuar informando os seus negócios e no fundo a gente poder trazer um pouco mais do que está acontecendo no mercado, não só ajudando o pecuarista, mas da cadeia da pecuária como um todo. Muito obrigado, Alexandre. Boa, João. Abraço para você. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. João Otávio Figueiredo, lá da Datagro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes e pontuando, né, fundamentos, questões, argumentos que justificam uma retomada aí das altas dos preços da arroba. Vamos ver como estão as negociações no dia de hoje, mercado futuro, lá na B3, lá em São Paulo. De olho na tela, dia negativo para os negócios lá na B3, junho R$ 322, queda de 0,45%. A gente viu ontem chegar até 324, né? O julho, R$ 328,50, queda de 0,82%. Agosto caindo 0,46% a R$ 334. E o outubro, R$ 337,05, com queda de 0,62%. O indicador CPEA ontem recuou 1% a R$ 313, indicador do dia 1º de junho, R$ 313 para a arroba do boi em São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Continue com a gente.